Bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino nada mais é que um Império Romano do Oriente. E sua queda aconteceu há 565 anos atrás. O Império Bizantino é a transição de um período. Ele é a transição de uma passagem, da linha do tempo de história. A gente já até conversou sobre isso na sala de aula. O que acontece? Ele marca tempo. Ele vai ser a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ele vai marcar essa era, né? Ele vai ter um início em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, que foi até a nossa última aula, e ele vai finalizar em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, ele vai marcar essa era. Por mais de 1000 anos, Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Esse nome veio do nome original da cidade, fundado por colonos gregos, como Bizâncio. A mudança de nome ocorreu quando o imperador transferiu a capital romana para a cidade. O imperador era Constantino, e o nome da cidade passou a ser Constantinopla, que significava a cidade de Constantino. Então vamos lá. O imperador romano do Oriente tinha por base um poder centralizado e despótico, um intenso desenvolvimento do comércio que serviu como fonte de recurso para inventar. E o Império Bizantino, ele vai ser importante porque ele é um eixo de ligação entre a Europa e a Ásia. E ele vai ser um entreposto comercial importante, por quê? Porque o que liga ele é o Estreito de Bósforo, que é essa passagem aqui. Essa passagem que tem uma ponte que liga Istambul à Ásia, que é uma passagem que liga a Europa à Ásia. Essa passagem é uma ponte que liga o continente asiático ao continente europeu. E é por isso que às vezes a gente vê assim, por exemplo, a Turquia. A Turquia ela vai disputar, por exemplo, às vezes campeonatos no futebol ou então em outros esportes. Ela vai disputar às vezes alguma parte na Ásia, alguma parte na Europa. Às vezes a geografia ela vai explicar isso melhor que a Europa, mas é por isso que vai ter tanta disputa nesse território. Então aqui a gente vê mais uma vez essa parte que separa esse continente. Aqui está a parte asiática, aqui está a parte europeia e aqui está o Estreito de Bósforo. Essa foi uma passagem do Estreito de Bósforo. Ela é uma passagem estratégica, tanto na Idade Média como também vai ser na Idade Moderna. É uma passagem justamente de ligação que vai ser de paz ou de guerra entre o mundo cristão e europeu. Então essa passagem ela foi pensada e ela sempre vai ser uma passagem estratégica. Ela é uma rota comercial, ela é uma rota importante tanto para o Ocidente como para o Oriente. O Império Bizantino era composto por uma diversidade muito grande de povos. Os povos que vão se destacar entre eles eram os gregos, os egípcios e os fenícios. E a cultura helenística também foi muito grande. A língua oficial lá foi o grego. A política era centralizada na mão do rei ou do imperador, tá? Aqui no Império Bizantino, em Constantinopla. Vamos lembrar que lá em Roma, quando a gente estava estudando Roma, a gente viu que o rei ele era escolhido por um senado, e o senado ele ainda tinha que passar pela Assembleia da Cúria, né? A Assembleia da Cúria ainda tinha que endossar as decisões do senado. Aqui não. Aqui o rei ele governava através do cesaropapismo. Não vamos esquecer essa palavra aqui não, tá? Cesaropapismo. Já foi questão de vestibular. Cesaropapismo. Professor, então o que significa cesaropapismo? Significa que consistia no poder religioso e político. Cesaropapismo, o imperador domina a religião. Ele tem a centralização política e religiosa. Ele governa sozinho. E o rei ou imperador aqui
em Constantinopla, ele vai receber o nome de Basileu. O maior imperador do Império Bizantino foi Justiniano, e ele governou de 527 a 565 depois de Cristo. Justiniano, ele foi basicamente um tirano. Na verdade, ele queria todo aquele império, ele queria todo aquele esplendor da Roma antiga, ele queria todo aquele território que Roma tinha. Então ele vai lutar para ter esse território. Justiniano, ele havia se casado com Teodósia, mas a gente vai chegar também na esposa dele. Então vamos lá. O que Justiniano vai fazer vai ser também construir um conjunto de leis. O conjunto de leis que Justiniano vai fazer vai ser embasada nas leis romanas. Só que ele vai fazer as leis romanas mais para o Império Bizantino. Só que é o seguinte, o povo não vai gostar tanto de Justiniano, porque é o seguinte, quando você concentra o poder apenas numa pessoa, essa pessoa, lógico, ela vai ficar avisada demais. Mas então vamos lá. Esse conjunto de leis ele é importante? Por quê? Porque esse conjunto de leis ele é inspirado até hoje, nos países de hoje. Ele é atual. Ele inspira as nossas leis. Então vamos lá. Ele cria um conjunto de leis que vai ser o Código Justiniano, que vai ser dividido em 4 partes. E quais são essas 4 partes? Vai ser o Códex, que é um conjunto de leis inspirados no direito romano. Vai ser um conjunto de leis que vai ser criado, como eu já falei antes, mas só que para a cidade de Constantinopla. Vai ser o Digesto, que vai ser a divisão das leis. Se fosse hoje, tá? Isso aqui é um exemplo de hoje. Se fosse hoje, seria como se fosse, por exemplo, a divisão em educação, a divisão em saúde, divisão de lei de infraestrutura. Isso é uma divisão que eu peguei como se fosse para hoje, para a gente ter uma noção do que é divisão dessas leis. E todo poder emana do imperador. Lembra, aqui é o César o papismo. Todas essas leis vão ser de acordo com a vontade do imperador. A gente vai ter as institutas, que é a elaboração das leis de forma didática. O que é isso? Vão ser professores que vão tentar escrever as leis de forma mais fácil para a população entender. É a mesma coisa, às vezes, hoje em dia mesmo a gente vai pegar uma lei que a gente vai tentar interpretar e é difícil para uma pessoa que não é do direito interpretar uma lei. Então são professores que escrevem essas leis para ficar mais fácil. E a gente também vai ter essas quatro leis justinianas as novelas, que são as construções de novas leis de acordo com a necessidade, claro, do imperador. Lembra, a gente vive aqui no César o papismo. Todo o poder emana do imperador. E aí, o que vai acontecer? Lembra, as pessoas elas não gostam de Justiniano. E por que elas não gostam de Justiniano? Elas não gostam de Justiniano porque o Justiniano ele está tentando fazer com que o império volte a ser aquele império grandioso novamente. Para ser um império grandioso novamente, precisa de guerra, precisa de batalha, precisa de exército, precisa de armas. E de onde que ele vai tirar isso tudo? Ele vai tirar isso tudo de dinheiro, de imposto. E o povo não gosta de pagar imposto. O povo precisa trabalhar, e aí o povo vai ter dívida, o povo vai virar escravo, e aí o povo vai dever, o povo vai ter que trabalhar mais do que ele precisa. Então o povo já vai estar insatisfeito com Justiniano. E aí o que vai acontecer? Na Roma Antiga, quando o povo estava insatisfeito, o que o imperador fazia? O imperador dava pão e circo. Em Constantinopla, no Império Bizantino, era diferente. Eram os hipódromos que faziam sucesso. Então, o que aconteceu? Nos hipódromos, eles tinham corridas de cavalo. Então, estava tendo uma corrida de cavalo e houve um empate. E aí, Justiniano que decidiu a égua que ia ser a vencedora. E Justiniano decidiu a égua que ele queria. E o povo não gostou. E, de repente, o povo se revoltou contra Justiniano. É lógico que eles não se revoltaram por conta de uma égua.
Eles se revoltaram pelas injustiças que eles estavam sentindo, que estava acontecendo com eles por aquele tanto de imposto, pelas injustiças sociais que estavam acontecendo. É como se fosse a égua foi o estopim. A égua foi o estopim para a revolta de Nica, que na verdade é uma revolta de Nica porque o hipódromo chamava Nica, eles estavam no hipódromo de Nica. E aí o que aconteceu? A população se rebelou e todo mundo queria pegar Justiniano. Todo mundo queria ir para cima de Justiniano e matar Justiniano. E Justiniano correu nessa hora. Justiniano queria sair do hipódromo, queria correr, queria se esconder. E a esposa dele, Teodora, ela virou e falou assim: não, você não vai correr. Você vai mostrar para esse povo do que você é capaz e dos territórios que você já conquistou. Você vai reprimir o povo. Chama o seu general e vai lá e dá um castigo para esse povo. Eles não podem se rebelar contra você. Mostra do que você é capaz. Justiniano então chamou seu general, que chamava Belisário, e falou para o general agredir o povo. O Belisário então foi lá e agrediu o povo. Na verdade, ele não só agrediu, como ele matou o povo todo do hipódromo de Nica. Existem historiadores que falam que mataram milhares. Existem historiadores que falam que mataram 30 mil. Existem historiadores que falam que foram apenas agressões. Aí vai da corrente historiográfica. O que se sabe na história é que após a revolta de Nica, o poder de Justiniano ele ficou muito mais fortalecido e o povo ficou com medo de Justiniano. Não houve mais revoltas após disso. E o Império Justiniano começou a avançar. Inclusive, o Império de Justiniano só parou de avançar depois da morte dele. Aqui a gente tem desenhos da revolta de Nica, porque foi realmente muito agressivo. Esse é um mosaico. Inclusive, é só a foto, é o mosaico da face do general Belisário, porque se a gente for ver, é um mosaico até famoso, ele está do lado do Justiniano. Esse aqui é o tamanho do império que o Justiniano conseguiu pegar de volta. Porque se a gente for ver, Bósforo tá aqui. O Império Romano era muito maior do que isso. Se a gente for lembrar, o Império era bem maior do que isso. Esse aqui era o tamanho do Império antes de Justiniano. Esse aqui foi um império que Justiniano conseguiu pegar de volta. Então, se a gente for ver pela história, Justiniano, ele foi o maior rei do Império Bizantino. A região ela era estratégica. Então a gente viu a economia do Império Bizantino era baseada na produção de tecidos, na agricultura, né, nas rotas comerciais. A região ela tinha um comércio próspero, a produção agrícola era muito boa. Então fez com que essa região ela ficasse ilesa ao que estava acontecendo, por exemplo, na Roma do Ocidente. A agricultura era realizada por escravos, e existiam poucos escravos, mas esses escravos, eles eram feitos por escravos capturados em guerras e por dívidas. Se a gente for olhar o que estava acontecendo na banda ocidental, a gente não vai ver só que faltava uma terra boa, a gente também não vai ver que estava acontecendo só invasões bárbaras, mas a gente vai ver também crise na agricultura, crise escravista, crise militar, estava acontecendo muita crise. Então, o que aconteceu? É isso que não estava acontecendo no Império Bizantino. Era isso que não estava acontecendo na cidade de Constantinopla, na região de Constantinopla. Então, por exemplo, foi isso também um dos fatores que fez com que Teodósio separasse Roma em duas partes. Foi para salvar essa parte de Roma. Então, essa que é a parte econômica de Roma.
E aí vai acontecer em 1054 o grande cisma. Professor, o que é grande cisma? As igrejas, elas vão continuar cristãs, mas elas vão se separar. É isso mesmo, as igrejas vão se separar. Então vai ter o cristianismo cristão, que vai ser o da Roma ocidental, e vai ter o ortodoxo, que vai ser o da banda oriental. Então agora eu vou ter cristianismo, mas vão ser dois diferentes. Tudo é cristianismo, mas vão ter dois diferentes. Então vamos lá. Ó. A gente vai ter também movimentos do cristianismo que vão ser diferentes. Eu vou ter aqui os movimentos iconoclastas, que vão repudiar a adoração de imagens. Então eles vão entrar na igreja, vão quebrar as estátuas e vão falar que não pode adorar a estátua. O imperador até vai tentar reprimir esses movimentos, só que não vai dar para reprimir esses movimentos não. Por quê? Porque toda vez eles vão invadir essas igrejas à noite, eles vão quebrar essas estátuas à noite e vai ficar muito difícil para o imperador tentar reverter essa situação. A gente também vai ter os movimentos monofisistas, que acreditavam que Cristo era um ser apenas divino. Eles não acreditavam que Jesus Cristo foi um homem, só uma energia, um ser divino, um espírito. Em contrapartida dos monofisistas, vai ter o arianismo, que acreditava que Cristo era um ser apenas de corpo. Era uma natureza corporal, ele era feito só de corpo. Ele não era divino, não. Ele existiu, mas ele era um homem. E aí, em 1554, depois de Cristo, ocorreu esse grande cisma do Oriente, com a separação entre a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Bizantina, onde a infalibilidade do Papa não se fazia mais presente entre os ortodoxos, além de adotarem o grego como língua oficial. Então, o que vai acontecer? Neste momento, a Igreja Católica Ortodoxa não é mais ligada ao Papa. Então, neste momento aqui, ó, no Império Bizantino, eu tenho a Igreja Ortodoxa Bizantina e eu tenho a Igreja Apostólica Romana em Roma. E aqui é uma foto de 2016, onde o Papa Francisco, que é da Igreja Apostólica Romana, se encontra com a Igreja Ortodoxa Bizantina, que é um momento que aconteceu em 2016. A Igreja Católica acreditava na consubstancialidade, que Cristo era um ser de corpo e alma, e assim passou a perseguir todos os hereges. Então, todo mundo que não acreditava em Cristo, que não acreditava, que acreditava em qualquer outra coisa que não fosse Jesus Cristo, era considerado um herege. Quem são os hereges? Eram os infiéis que não acreditavam em Jesus Cristo. E todo mundo que é herege, todo mundo que é infiel, deveria ser queimado na fogueira. E agora vamos falar de arte bizantina. A arte ela vai ser baseada em temas religiosos e vão ser utilizadas aquelas abóboras no teto das igrejas. E quando não for utilizada a abóbora, vai ser utilizado suspiro. E a igreja mais famosa vai ser a de Santa Sofia, que inclusive ela foi feita por Justiniano. Justiniano que pediu, pena que está desfocada essa foto, eu acho que tem outra mais bonita. Justiniano pediu para fazer essa igreja de Santa Sofia para ser a maior, para ser a mais suntuosa, depois da revolta de Nica, porque o povo ficou com medo dele, então ele pediu para fazer essa igreja depois da revolta de Nica. Esse é o interior da igreja. É uma igreja muito bonita. Essas aqui são igrejas e palácios russos, que têm a parte superior em forma de suspiro. Tá vendo? Todos têm o teto em forma de suspiro. Essa são as artes em forma de mosaico, onde o dourado ele é muito utilizado. Quando quando o Império Turco-Otomano ele invadiu o Império ele invadiu Constantinopla,
As pessoas que puderam fugir, elas fugiram, né, para Roma da parte do Ocidente, e eles levaram o máximo de arte que eles puderam, levaram esses mosaicos, levaram tudo. E esses mosaicos, inclusive, eles influenciaram essa arte, elas influenciaram no processo da Renascença que teve lá na Itália, inclusive que iniciou a fase moderna. O Império Bizantino também entrou em declínio após sucessivas derrotas, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Em 1204, os cruzados pela Igreja Romana invadiram e saquearam Constantinopla. Todo mundo fala, inclusive, que esses cruzados, eles passavam, né, por Constantinopla e pediam ajuda, pediam guarita, e ao mesmo tempo, quando eles entraram, eles saqueavam Constantinopla, pegavam as artes, inclusive pegaram uma estátua de Alexandre, derreteram essa estátua, não se conseguiu achar mais essa estátua, né? Então, cresce na história que derreteu essa estátua. E fala-se, né, que eram duas irmãs se saqueando, né? Era Roma do Ocidente saqueando Roma do Oriente. Em 1453, o Império Turco dominou Constantinopla. Essa foto aqui, ó, esse objeto aqui que está na foto é um canhão, porque já usavam a pólvora. Aqui é uma foto da atual Istambul, que era a cidade de Bizâncio, a cidade de Constantinopla. E é uma das razões que, mesmo que a gente não queira estudar história, mas a gente pode visitar a cidade pela beleza dela. Aqui é a Catedral de Santa Sofia. E aí está a beleza dela. E vamos lembrar que ela foi construída depois da revolta de Nica. E ela está em pé até hoje. Aqui a gente tem mais uma foto de Istambul. Aqui é Istambul ainda. E fechando a nossa aula com essas belezas todas, vamos aproveitar que a gente não está na escola e vamos fazer uma atividade, né? Porque assim a gente vai sobreviver. A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa testemunho de sua irradiação cultural. Assinala importante e preponderante contribuição asiática bizantina que se difundiu, expressando forte distinção religiosa. Olha, a gente falou sobre isso aqui na aula, então tomara que todo mundo acerte. Então vamos lá. O que foi que ela deixou pra gente? Ela deixou adornos de bronze e de cobre? Ou ela deixou arquedutos e esgotos? Ela deixou telhados de beiróis e curvos? Mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas? Ou ela deixou vias calçadas com artefatos de couro? Vamos lá, o que ela deixou pra gente? Olha, tomara que vocês tenham marcado que ela deixou a letra D, mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas. Tomara que vocês tenham marcado essa. Bora para a próxima? Justiniano, no Império Romano do Oriente, enfrentou diferentes dificuldades internas, inclusive na relação entre a Igreja e o Estado, devido a heresias como a dos monofisistas. Estes, entre outros princípios, pretendiam a destruição de todas as imagens, negavam a natureza humana de Cristo, defendiam o conhecimento de Deus inspirado no misticismo, admitiam o dualismo de inspiração budista, acreditavam na reencarnação das almas em corpo de animais. Vamos lá, qual que vocês acham que é? Bom, eu espero que vocês tenham marcado a letra B, negavam a natureza humana de Cristo. É a letra B, negavam a natureza humana de Cristo. Vamos fazer só mais uma? Então vamos lá. Forma de poder instituída por Justiniano no Império Bizantino, em que o imperador possuía autoridade política e religiosa, adquirindo um caráter divino. Letra A, Césaropapismo. Letra B, teocracia militar. Letra C, monarquia teocrática. Letra D, república teocrática. Letra E,
plutocracia. Eu espero que vocês acertem, hein, meninos? Vamos lá. Tomara que vocês tenham marcado a cesaropapismo. Então tá bom, meninos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.